Bem-vindos ao Outlook Big para 2023. O meu nome é João Lampreia e sou Chief Strategist da instituição. Para projetar 2023 e antes de o fazer, é necessário contextualizar a importância histórica de 2022 sobre três variáveis distintas: inflação, bancos centrais, taxas de juros. No que respeita à inflação, depois do início de subida preocupante já em 2021 e que os bancos centrais não foram lestos a responder, em 2022 a inflação disparou. Na Europa chegou a ultrapassar a fasquia dos 10%, nos Estados Unidos atingiu um pico de 9,1 em junho, tendo já retrocedido para a casa dos 7,7 na última leitura. É também importante notar que a dinâmica inflacionária entre a Europa e os Estados Unidos é significativamente distinta. Na Europa, a inflação decorre essencialmente de um choque inflacionário que decorre do conflito Rússia-Ucrânia e para o qual a política monetária nem tem assim tanta eficácia quanto isso. No lado americano, decorre essencialmente de um choque sobre a procura agregada que resultou de políticas fiscais e monetárias muito agressivas para retirar a economia dos escombros à saída do Covid. Os bancos centrais, depois de alguns erros em 2021, optaram por fazer o plano oposto em 2022 e subiram de forma muito agressiva as taxas de juros a um ritmo praticamente sem precedentes. O Fed, em particular, subiu praticamente 75 a 75 pontos base de 6 em 6 semanas a taxa de juros diretora, levando a taxa diretora já para os 4% em novembro e provavelmente vai subir para mais 4,5% na reunião de dezembro. Tornando-se assim o ciclo de subida ou de restritividade monetária mais agressivo de sempre na história do Fed. Isto obviamente terá um impacto e um spillover negativo para a economia real, que, como sabemos, a política monetária opera com lag e, portanto, há o impacto da política monetária sobre o sistema financeiro e do sistema financeiro sobre a economia real tem o seu curso, regra geral, de 6 a 9 meses e, portanto, isto vai incidir e pesar sobre a atividade em 2023. Sobre 2023, as projeções da OCDE apontam para um crescimento global na casa dos 2,1%. É um crescimento de facto muito baixo, aliás, o mais baixo desde a crise de 2008. Apenas, obviamente, excluindo o impacto assimétrico da crise Covid em 2020. Segregando por regiões, a Europa e os Estados Unidos não deverão crescer mais do que 0,5 pontos percentuais. E tendo em conta a importante dispersão destas projeções, é muito até provável que o cenário de recessão seja uma realidade em qualquer uma destas regiões. A suportar o crescimento global estarão a região da Ásia ou Ásia emergente, em particular a China e o Japão. A China, que terá necessariamente de flexibilizar a sua política de Covid-0, que tem tido um impacto muito grande do ponto de vista social e económico, e o Japão, que se encontra no polo oposto do ciclo monetário entre os países desenvolvidos, com a inflação relativamente controlada e o iene bastante desvalorizado, pode por isso beneficiar do seu perfil cíclico e exportador da economia. Olhando para 2023 como um todo, e mesmo tendo em conta as dificuldades destas projeções da OCDE, torna-se muito importante monitorar as perspectivas de inflação para a frente para perceber como a economia se vai desenrolar. Meu nome é Francisco Fonseca e sou analista na equipa de research do BIC. Depois de um ano 2022 em que a inflação aumentou de forma significativa, para 2023 antecipa-se um abrandamento da mesma. Nos Estados Unidos, por exemplo, os investidores que em fevereiro de 2022 antecipavam que daí a 12 meses a inflação rondasse os 6%, atualmente estimam que daqui a um ano estará à volta dos 2%. Um valor bem próximo do mandato dos bancos centrais. Estas estimativas parecem-nos algo otimistas, devido à persistência do aumento dos preços em alguns componentes mais estruturais da economia, como é o caso das rendas. De qualquer forma, existe esta estimativa uma vez que alguns dos principais contributos para a inflação em 2022 já estão a recuar de forma bastante evidente, como é o caso dos custos de transporte, mas também o preço das matérias-primas. Neste âmbito, por exemplo, o cobre e o alumínio já viram os seus preços recuar no último ano, mas também no caso da energia, como por exemplo o petróleo, apesar de ainda estar a cotar a um preço superior ao nível pré-pandémico, já está bastante distante do que foram os máximos atingidos em junho de 2022. Do lado dos custos de transportes, este arrefecimento também é evidente e verifica-se em várias rotas internacionais. Em alguns casos, os preços praticados já estão bem próximo do nível pré-pandémico. A queda dos preços é um dos componentes mencionados anteriormente, está de braço dado com o abrandamento da procura. Nos Estados Unidos, os consumidores continuam com um nível de poupança saudável. De qualquer forma, este valor tem vindo a deteriorar-se ao longo dos últimos trimestres. Como consequência, já temos visto alguns sinais de abrandamento da procura em setores como consumo não essencial, nomeadamente vestuário e dispositivos eletrónicos. No mercado imobiliário, esta tendência de arrefecimento também já é evidente, muito por culpa do aumento dos custos de financiamento, tanto a procura como o preço das casas tem vindo a recuar nos últimos meses, algo que se tem verificado não só nos Estados Unidos, mas também em vários países europeus. No mercado de trabalho, e tomando os Estados Unidos como exemplo, de forma global continua bastante resiliente. Por um lado, a taxa de desemprego está historicamente baixa e o número de vagas de emprego historicamente elevado. De qualquer forma, este último indicador tem vindo a apresentar uma trajetória descendente ao longo dos últimos meses e, para além disso, temos assistido a um crescente número de empresas
ao avançar com o congelamento das contratações, mas também com despedimentos coletivos. A dinâmica da crise do custo de vida e endurecimento monetário sem precedentes que teve lugar em 2022 leva-nos a considerar que para 2023 o cenário base passará mesmo por uma recessão nos países envolvidos. Atende-se numa desaceleração global muito sincronizada Estados Unidos, Europa, China, na manutenção evidente de riscos geopolíticos e num dólar ainda relativamente forte para aquilo que a economia global pode aguentar. Se olharmos para alguns indicadores muito importantes do mercado de dívida, nós vemos que a curva nos Estados Unidos se encontra invertida, nos prazos entre os 5 e os 30, entre os 2 e os 10, e até a diferencial de maturidades no curto prazo, 3 meses, 2 anos, já está muito próxima de zero, sinalizando que uma recessão se encontra muito próxima no horizonte no espaço de 12 meses. Com uma recessão muito próxima no espaço de 12 meses, esta situação acarreta um cap natural nas yields e naquilo que os bancos centrais podem subir as taxas de juros para além do que o mercado já está a descontar. O mercado, diga-se, está a descontar nos Estados Unidos uma taxa terminal de 5% e na Europa uma taxa terminal de 3%. Com um nível de endividamento público e privado de tal maneira elevado a nível mundial, será muito difícil os bancos centrais entregarem todas estas subidas que estão descontadas pelo mercado ou mesmo ir acima disso. Sendo que, sobretudo pelo risco de recessão, pelo que o mercado já começa a descontar também nos Estados Unidos um corte, uma marcha atrás pelo Fed e um corte de 50 pontos base das taxas de juros no segundo semestre do próximo ano. O mercado obrigacionista foi o principal destaque entre as classes ativas em 2022, infelizmente pelas piores razões. Pensemos na elevadíssima volatilidade observada pelo segmento, pensemos também no elevadíssimo drawdown que as obrigações sofreram em 2022, muito alinhado com as perdas sofridas pelo mercado acionista no mesmo período, e pensemos também que 2022 foi apenas o terceiro ano nos últimos 100 em que estas duas classes de ativos tiveram um desempenho negativo conjunto. Para testar ainda mais a violência em preço do ajustamento do mercado obrigacionista, as taxas de juros a 10 anos registaram a pior performance em preço nos últimos 250 anos. Em yield, as taxas subiram cerca de 300 pontos base e olhando para a frente, nós estamos em crer que se o Fed tiver a capacidade de engendrar uma soft landing na economia americana, as taxas de juros a 10 anos, no final de 2023, vão estar muito próximas do valor atual. Antecipamos um valor em torno dos 3,75. Se, por um lado, o Fed não conseguir este desígnio e aparece-nos a nós o cenário mais provável, a recessão tornar-se uma inevitabilidade, as taxas de juros muito provavelmente vão cobrar em baixo o valor dos 3 e fixar-se no intervalo entre os 2,60 e 3. Com uma recessão mais provável, este fenómeno acarreta claramente um interesse adicional no mercado obrigacionista, até porque também antecipamos que a inflação esteja mais controlada. Dentro da classe, nós preferimos obviamente a Europa em relação aos Estados Unidos, porque ajustando ao diferencial de taxa de juros obviamente para fazer a proteção cambial, o retorno ajustado acaba por ser bastante mais interessante no segmento obrigacionista europeu em relação ao segmento obrigacionista norte-americano. E em termos de investment grade face a high yield, temos obviamente preferência pelo segmento investment grade, porque acreditamos que com uma recessão o segmento de high yield terá ainda uma subida das taxas de default e isso impactará um impacto negativo nos preços. Em 2022, o mercado acionista oscilou em função das expectativas de inflação, mas também em função da postura dos bancos centrais. Tendo em conta uma retórica mais contracionista, mas também devido ao continuar escalar da inflação na primeira metade do ano, fim do primeiro semestre, os índices de Stoxx 600 e S&P 500 verificaram quedas superiores a 15% e a 20% respectivamente. Dadas as quedas verificadas em 2022, as empresas americanas e europeias cotam neste momento com múltiplos inferiores à média dos últimos 5 anos. Porém, caso haja um deteriorar dos lucros no próximo ano, estes múltiplos poderão voltar a subir. Para 2023, tendo em conta um possível cenário de recessão, mas também devido à elevada incerteza económica, continuamos a preferir empresas quality, ou seja, empresas robustas ao nível operacional e de balanço, com maior pricing power, mas também com vendas mais resilientes ao ciclo económico. Para além disso, temos também um maior viés para empresas americanas face às europeias. Por um lado, porque a economia americana tem um maior dinamismo que irá permitir conseguir absorver melhor as subidas de taxas de juros, mas também porque as empresas europeias irão continuar a ter uma forte exposição à crise energética. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo do Outlook do BIG para 2023. Podem consultar o documento na íntegra em big.pt e também consultar outros conteúdos no canal de YouTube do banco.